Três pontos. Olá a todos. 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840, pela Cardeal FM 106.1. Aquele abraço a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, meus amigos do estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, o timaço de técnicos que permite que falemos com a grande Salvador, a grande Bahia e o resto do mundo. 3 pontos de hoje, 12 de setembro de 2024. E o primeiro ponto é a pesquisa IPEC, antigo IBOP, que dá a avaliação do governo Lula. E mais uma vez ele oscila dentro da margem de erro, tendo 35% de pessoas que dizem que o trabalho é ótimo ou bom, 34% dizendo que é ruim ou péssimo, e 28% ali no meio, além daqueles que disseram que não sabem. Eu vou repetir a minha tese sobre essas pesquisas de opinião em relação ao governo federal, que tem a ver com uma premissa ou um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Estamos diante de uma sociedade muito polarizada, um governo disfuncional que ainda não conseguiu entregar uma série de conquistas para a grande parcela da população, e nós continuamos naquela situação de que 1/3 apoia, 1/3 não apoia, e 1/3 está ali no meio entre, de vez em quando, apoiar em alguns aspectos, de vez em quando não apoiar em relação a outros. É o quadro que nós temos, e esse quadro tem a ver exatamente com esse acirramento das disputas, uma hiperpolarização e uma hiperpolitização da sociedade. Eu quero destacar que eu separo a polarização ideológica da polarização política. A polarização ideológica tem a ver com princípios, ideias, valores e uma série de percepções acerca do mundo. A política não. Eu sou anti-bolsonarista, ou eu sou anti-petista, ou sou anti-lulista, ou sou anti-fulano de tal, e, portanto, a minha posição não decorre de ideias, princípios e valores, mas de um entojamento que eu tenho contra ou a favor, ou a admiração que eu tenho pelo personagem da política. É assim que funciona um pouco a atual quadra brasileira, e nós vamos chegar até 2026 com isso dentro desses parâmetros, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É isso. O segundo ponto é uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal. A Corte, numa votação desta quinta-feira, entendeu que depois do julgamento em tribunal de júri, já pode ser aplicada a pena de prisão. O júri é uma instituição brasileira, tem também em outros países, e geralmente cuida de casos como homicídios e feminicídios. Diante desse quadro, quero lembrar que o Congresso, a Câmara dos Deputados, tenta aprovar uma alteração na pena para o feminicídio de 12 para 20 anos, como pena mínima, até 40 anos. O fato é que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para dizer que já é possível ir para a cadeia aquele que for condenado pelo tribunal de júri. Isso é uma disputa entre também Supremo e Congresso Nacional em torno da resposta à impunidade brasileira, mas também ao fato de que nós ainda precisamos melhorar em muito a institucionalidade. E por falar em Congresso, é o nosso terceiro ponto, finalmente foi aprovada a legislação sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas. Só para lembrar essa ideia, no passado os governos retiraram os impostos da folha de pagamento para tentar gerar empregos. Apesar de não haver uma relação de causa e efeito, o fato é que é com esse discurso que o Congresso aprovou uma lista de 17 setores da economia onde continuará a haver a desoneração da folha de pagamento como princípio e como estímulo a que a economia melhore e cresça e que, ao mesmo tempo, a falta de recolhimento desses impostos por essas empresas possa ser aplicado no trabalho, possa ser aplicado no trabalhador e na geração de novos postos de trabalho. Não sei se isso funcionará dessa maneira, mas o fato é que
virou lei e agora vai para a sanção presidencial, sabendo que uma certa quantidade do recurso público, chamado impostos, deixará de ir para o Tesouro Nacional e ficará retido no patrimônio e nos investimentos destas empresas beneficiadas. São 17 setores da economia. Eu quero mandar mais uma vez um grande abraço e dizer que a gente se vê amanhã com mais 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Aquele abraço. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.